Boa noite, pessoas, alunos queridos do meu coração. Bora lá, vamos para mais uma aula, segundo dia dessa nossa jornada Nutrição Nível Hard. Aqui quem vos fala, Tainá Tavolaro, nutricionista, professora, pesquisadora, blogueirinha aí nas horas vagas. Brincadeira, gente, o nosso intuito é sempre passar o máximo de conteúdo para vocês e o máximo de informação para formarmos aí esse time, então, que está crescendo cada dia mais, Nutrição Nível Hard, certo? A nossa temática de hoje é sobre diabetes e eu quis fazer com vocês exatamente o quê? Muita lábia, então, aqui e muita anotação, porque eu quero que vocês coloquem os pontos principais daquilo que vocês vão entender e não fiquem, por exemplo, presos a slides. Já temos bastante conteúdo teórico, né, dentro do nosso curso. Então, aqui a gente vai focar no raciocínio para a gente entender muito dessa temática, né, de uma doença que vem crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo. Certo? Algumas informações básicas aí para a gente reforçar, relembrar, e para quem está chegando aqui a primeira vez, seja bem-vindo, é que o nosso curso Nutrição Nível Hard, ele é um curso completo, onde o aluno estudante, ok? O nosso foco, o nosso objetivo são estudantes de nutrição. Então, o curso ele tem o objetivo de trazer uma linguagem mais básica e intermediária, traduzindo os termos técnicos, para que esse aluno tenha total competência de sair formado e com segurança em praticar a nutrição, ok? Então, a gente aprofunda bastante casos clínicos, discussões, linha de raciocínio dentro do nosso curso. O curso ele passa desde a introdução, do começo da profissão nutricionista, até bioquímica, fisiologia, dietoterapia, avaliação nutricional, antropometria, exames bioquímicos e uma série de conteúdos que está lá no meu Instagram. Vocês conseguem visualizar os módulos, né, de conteúdo que nós temos dentro do curso. As inscrições abrem no dia 7 de maio, às 7 horas da manhã. Todos os alunos que estão na lista de espera vão receber esse link com 10% de desconto. O valor do curso é R$ 297, com mais 10% de desconto. Os 50 primeiros que entrarem, fizerem as inscrições e confirmar o pagamento do curso, farão 6 meses de mentoria em grupo comigo, ok? Uma mentoria, o qual eu vou direcionar vocês para a carreira, né, focando aí na necessidade ou naquilo que cada um se identifica mais dentro da nutrição, certo? O nosso curso ele conta com 4 profissionais, além da Tainá aqui. Então, nós temos a professora Luana, com bioquímica, especialista nisso, o professor Tauer, com nutrição esportiva, a professora Tatiane, com materno-infantil e saúde pública, e a professora Caterine, com nutrição hospitalar. Então, eu selecionei profissionais com muita competência e dedicação nessa área, que foram destinados e escolhidos, têm especializações nessa área, para que vocês tenham aí o melhor conteúdo, certo? Mas vocês possuem aí 15 módulos de aulas só com a Tainá aqui e esses outros professores, ok? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Acho que é só importante passar mais um aviso. Alguns alunos colocaram um e-mail errado na hora de digitar, corretor de celular, eu entendo, na lista de espera. Então, por segurança, eu também enviarei no canal do Telegram, 5 minutos antes, ou seja, 6h55 da manhã no dia 7, o link das inscrições. Ok? Então, se você é aluno, você com certeza já está lá no Telegram. Por isso que eu vou enviar para vocês por lá também, para que nenhum aluno que colocou também na lista de espera perca essa oportunidade, porque são vagas limitadas nesta primeira turma. Ok? Bora lá, então. Vamos falar de diabetes. Esse assunto é um assunto que, para mim, é o mais queridinho. Quem vê aí eu falando sobre diabetes, nos nossos cursos e aulas sobre diabetes, sabe quanto me agrada falar sobre isso, porque eu, Tainá, sou diabética, né? E a gente vai entrar nesses detalhes aí ao longo dessa nossa jornada.
Diabetes, então, é uma doença crônica não transmissível, certo? Uma doença que vem assolando cada vez mais a nossa população com o crescimento das doenças crônicas. Hoje, no Brasil, nós somos aproximadamente de 15 a 16 milhões de diabéticos ao todo. A previsão é que aí até 2040 nós tenhamos no mundo aproximadamente 420 milhões de diabéticos. Então, é diabético pra caramba, pessoal. O que vale a gente reforçar? O diabetes ele é dividido em alguns tipos de diabetes que eu vou detalhar para vocês aqui. Só que o que acontece? A maior parte dos diabéticos, cerca de 90% a 92%, é caracterizado como diabetes tipo 1. Então, o geralzão da população é diabético, tipo 2, olha eu. A Tainá é tipo 1. 90% a 92% dos diabéticos são diabéticos do tipo 2, que a gente vai ver detalhadamente o que é o diabetes tipo 2, como diferenciar os tipos de diabetes, certo? Então, pouquíssimos, né, perto aí da população mundial, é caracterizado como diabetes tipo 1. Ele é um diabetes mais raro quando comparado ao tipo 2. E, gente, embora sejam duas doenças chamadas diabetes e tenham características parecidas, algumas coisas são bem distintas. Às vezes, até na linha de tratamento, acaba sendo bem diferenciado um diabetes do outro, ok? Tainá, por que as doenças crônicas estão aumentando? Por uma coisinha chamada transição nutricional, o qual o Brasil e o mundo vêm sofrendo nos últimos 30, 40 anos, que é o quê? Com todo o processo pós-guerra, a revolução industrial que nós vivemos, as indústrias ganharam muita força nos alimentos industrializados e cada vez mais foram descobertas técnicas e tecnologias para melhorar, vamos dizer assim, o tempo de vida de prateleira desses alimentos, que nós chamamos do famoso shelf life, ok? Então, hoje nós temos alimentos, gente, se vocês pegarem aí uma sardinha, um atum, dura meses. Se eu não me engano, eu peguei uma vez uma sardinha que ela durava 3 anos a validade lá enlatada. Será que um peixe fresco dura 3 anos? Te garanto que não. No dia seguinte, deixa ali fora da geladeira para você ver que empesteou o bairro, não é nem a sua casa, certo? Então, com esses avanços da tecnologia, poder aquisitivo maior de compra de muitas pessoas, nós passamos de um cenário onde boa parte da população era desnutrida, então tinha risco nutricional, deficiência, né, na alimentação, na ingestão de nutrientes e calorias, então tínhamos pessoas em extrema fome, muita gente. Hoje nós temos? Sim, temos ainda milhões de pessoas com risco nutricional. Mas esse cenário ele se inverteu um pouco. O cenário hoje é da maior parte da população com sobrepeso e obesidade. E o sobrepeso e obesidade entra aí como, né, uma doença crônica não transmissível, uma comorbidade, que vai gerar uma série de processos metabólicos e fisiológicos no organismo, causando, então, a partir da obesidade, uma série de doenças e complicações. E eu sempre abordo a obesidade ou as doenças crônicas como um efeito cascata. Uma pode levar a outra, certo? Então, a gente vai caracterizando ela como ali uma cachoeira ou uma barragem que, né, se quebrou. O que tiver na frente, gente, vai sendo arrastado. Então, o estímulo que eu der para o meu organismo, ele vai responder. Se o estímulo for bom, ele vai responder bem. Se o estímulo for ruim, ele vai responder de uma forma ruim também. Mas a gente tem algumas particularidades. Vamos diferenciar, então, os tipos de diabetes. Vamos falar primeiro do diabetes do tipo 1, que eu, Tainá, tenho, então posso falar com bastante propriedade. Ele é um diabetes que nós chamamos de causa idiopática, ou seja, desconhecida, ou de causa autoimune. Tá? O que é autoimune? O sistema de defesa, o nosso sistema imunológico, o nosso, ou no caso eu, então, Tainá, entende que as células que produzem insulina são agressoras, não fazem parte daquele sistema. Então, é como se fosse assim, eu tenho aqui a minha célula que produz insulina, eu tenho aqui meu anticorpo, sistema imunológico. Ele vê a minha célula como agressora e ataca destruindo essa célula. Quando destrói essa minha célula que produz insulina, meu corpo para de produzir insulina. Certo? E aí o que acontece? Uma elevação do açúcar no sangue.
E com isso, essa não produção de insulina, elevação de açúcar no sangue, a pessoa precisa, né, de insulina todos os dias. E eu já vou explicar por quê. Então, ela se torna diabético do tipo 1. Então, pode ser de causa desconhecida, ainda não se sabe muito a sua associação de onde que vem de fato, tá? A influência genética, né, se pai, mães, avós tinham, é muito pouco, 7% aproximadamente, alguns estudos demonstram um pouquinho mais, outros um pouco menos, mas é muito pouco a influência genética de fato no diabetes do tipo 1, diferente aí do diabetes tipo 2, que já é mais forte essa hereditariedade. Só que, Tainá, o que tem a ver, então, a insulina? Ainda não entendi. Vamos lá, vamos entender o aspecto da insulina? Para que a gente precisa de insulina? Insulina é um hormônio produzido lá no pâncreas, lá nas nossas células beta, dentro da nossa ilhota de Langerhans. O que vai acontecer? Toda vez que eu me alimento, ok? Eu estou ingerindo principalmente carboidratos, tudo aquilo que vai virar açúcar. Só que vamos lembrar, parte de proteína é convertida em açúcar e parte de lipídio também é convertida em açúcar. Então, tudo aquilo que eu me alimento e vai ser quebrado, digerido, né, em pequenas moléculas e transformado em açúcar, ela precisa entrar na minha célula para ser transformada em energia. Vocês com certeza já ouviram falar no tal do ciclo de Krebs, que é a respiração celular, que ocorre então na matriz da nossa mitocôndria. Não vamos entrar nesse detalhe porque vocês terão bioquímica dentro do curso. Mas é só para vocês entenderem. Então, para essa glicose entrar, ela precisa ali de um hormônio. E esse hormônio é a insulina. Então, olha que legal. Eu comi, coloquei lá meu alimento, mastiguei, a digestão começa na boca, através, né, principalmente dos carboidratos, através da amilase salivar. Então, a minha degradação mecânica e química já começa na boca. Vou deglutir esse alimento. Quando ele está para ser convertido lá em glicose, o nosso corpo recebe uma informação. É como se fosse uma ligação, tá? Então, o pâncreas, por gentileza, está caindo glicose aí no sangue? Eu preciso de um pouquinho de insulina para que você pegue essa insulina e leve ela para o devido lugar. Por gentileza, presente o nosso ambiente. Então, o pâncreas recebe essa ligação, vai liberar insulina, e a insulina vai pegar a nossa querida glicose, tá? Então, esse é o processo. E aí, o que vai acontecer? Essa glicose vai ser transformada em glicogênio. Um pouco desse glicogênio vai ser utilizado como glicogênio muscular e o restante vai ser estocado, essa nossa energia, em glicogênio hepático. Hepático lembra o quê? Fígado. Então, nosso glicogênio fica dentro do fígado e dentro do músculo. A maior parte é no fígado, ok? Então, eu falei de um processo comum, só que olha que interessante. Se eu falar assim para o meu corpo, nossa, que macarrão maravilhoso, vou bater 3 pratos de macarrão. Aí você come o primeiro. Tiririm. Pâncreas, está chegando uma macarronada aí, ó. Macarronada é assim, farinha já está mais quebrado aquele carboidrato, né? Porque foi refinado. É diferente de eu pegar o trigo inteiro, a batata inteira. Então, essa massa já está mais refinada. Então, libera um pouco mais de insulina, pâncreas, porque o negócio vai ficar feio. A glicose vai subir. E aí, o pâncreas fala, beleza, estou liberando. Insulina, sua vez, vai lá pegar a glicose e apresentar ao nosso ambiente. E isso ocorre. Aí vem o segundo prato. O pâncreas, desculpa incomodar de novo, é que a Tainá resolveu bater o segundo pratinho e está chegando mais macarrão. Dá para você liberar um pouco mais aí do nosso amiguinho insulina? Beleza. O pâncreas vai e libera mais insulina. Aí vem o terceiro prato. Ou não, vem uma fruta de sobremesa, um docinho de sobremesa, uma sobremesa, tipo um sorvetão. Aí lá vai de novo, já envergonhado, né? O pâncreas. Então, meu caro, nossa, desculpa, perdão, não queria estar te ligando, mas, de verdade, a Tainá fez essa proeza. Além dos 2 pratos de macarrão, parecia uma montanha, ela está mandando um sorvetão aí. Por gentileza, libera o camarada insulina de novo, meu, ele precisa ajudar a gente, vai dar ruim. E aí o pâncreas vai e libera mais insulina. Então, esse é um processo, vamos dizer assim, natural que ocorre, mas que em excesso vai gerando uma sobrecarga, certo? O que acontece? Toda vez que eu começo a gerar sobrecarga, o meu corpo ele entra num processo metabólico de estresse. Ele fala assim, caraca, a Tainá está mandando carboidrato de novo, libera insulina, libera insulina. Caraca, olha quanta gordura está chegando, parte disso vai virar glicose, libera insulina, libera insulina.
E o pâncreas vai falando assim, pô, gente, a gente está aqui, né? Pandemia, perdemos funcionário, como é que está essa situação? Tenho que ficar liberando toda hora meu funcionário insulina? Ele precisa, né, de um repouso, só que a gente não dá descanso. Por quê? A nossa alimentação, muitas vezes, é baseada em alimentos extremamente industrializados e refinados. Isso é clássico. Quem aí fala, eu vou trocar um pãozinho francês para comer uma maçã, uma banana no café da manhã? Muito raro. É difícil esse processo, porque é algo cultural. Né? E não é trocar, falar, meu Deus, o pão é vilão. Não, porque não existe alimento vilão e alimento mocinho. Existe uma alimentação equilibrada para o bom funcionamento metabólico e fisiológico do corpo como um todo, ok? Então, isso é o que ocorre no excesso, certo? Então, fisiologicamente, acontece isso, vai para o fígado. Quando essa pessoa não está se alimentando, o fígado fala assim, eita, acho que o organismo, né, recebe as informações, olha, o açúcar da Tainá está caindo, a gente precisa fazer alguma coisa. Estamos falando de pessoas que não são diabéticas, ok? E aí recebe lá a ligação, o pâncreas, então, é assim, cara, agora ela não está comendo, ela já está em jejum bastante tempo, só que, meu, eu estou vendo que ela está meio zonza, o açúcar está dando uma caída, a gente precisa liberar um pouco de açúcar. Dá para você acionar lá o fígado para que a gente pegue um pouquinho do açúcar que está lá estocado? Opa, claro. Então, você faz uma gentileza, manda o funcionário agora chamado glucagon para fazer a ação? Opa, é para já. Aí, o que o glucagon faz? Vai lá, pega aquele glicogênio e transforma ele em glicose de novo. Então, enquanto a insulina está agindo, o glucagon está lá quietinho, está na hora de almoço dele, descansando. Quando o glucagon vai agir nessa queda de açúcar, a insulina está na dela, está de boa, está na paz. Esse é o processo natural aí do nosso organismo. E isso ocorre, gente, o tempo todo. Esse é a homeostase, é o equilíbrio natural. Se eu tenho baixa, meu estoque é liberado. Se eu tenho alta, a insulina vai ser liberada para transformar aquilo em glicose. Ok? Fisiologicamente, isso ocorre com todos. No diabético tipo 1, lembra que eu falei? Pá, destruição das células produtoras de insulina. Então, não tenho insulina. O que eu vou precisar fazer? Injetar insulina. Então, eu tenho até aqui, ó, a professora é tão boa que ela traz até demonstração. Eu tenho aqui, ó, uma caneta de insulina, por exemplo, tá? Então, eu coloco a minha agulhinha aqui na ponta, coloco quanto que eu vou colocar, que eu vou explicar para vocês, de unidade de insulina, e aplico toda vez que eu como. É basicamente isso o processo. Esse no diabético tipo 1, ele não tem produção. Só que o diabetes tipo 2, ele tem a produção. E o corpo dele, lembra as ligações? É como se fosse assim, a operadora está mandando a conta. Olha, pâncreas, está chegando uma conta bem alta aí para você, tá vendo? Ó, a Tainá comeu muito macarrão, não controlou a alimentação, ganhou muito peso nessa pandemia, já está há muitos anos que ela já estava acima do peso, está descompensando a coisa, tá vendo? Ó, a conta era R$50, já está vindo 200. Só que quando a gente bater 300, é diabetes tipo 2, não tem jeito, entende? Então, é como se o corpo fosse avisando primeiro, antes do paciente se tornar diabético tipo 2. No tipo 1, gente, ocorre de 2 semanas a 4 semanas assim, ó, pá. Já vou explicar os sinais disso, tá? Então, no diabetes tipo 2, o pâncreas reclama, pô, meu, insulina de novo vou ter que liberar, eu estou cansado. Controla a alimentação, e a gente nem aí. Controla a alimentação, e a gente nem aí. O pâncreas cansa. Aí ele fala, quer saber? Tó insulina, você não quer insulina? Toma, toma, toma. Sabe quem quer insulina? É tipo aviãozinho de insulina, e libera toda essa carga de insulina. Só que a insulina passa a não ser bem utilizada no corpo. A função dela não se torna mais eficaz como ela deveria funcionar. Então, ele passa com isso a ter um excesso de açúcar ali circulante no corpo, ainda não é diabético, porque esse açúcar ainda não se elevou tanto assim, mas ele já está no limite maior, e a insulina não está funcionando bem. Aí vem uma coisinha chamada resistência insulínica, ou resistência à insulina. É o primeiro estágio, é o famoso pré-diabetes. É como se o corpo estivesse falando assim, carinha, na resistência à insulina, eu estou te dando a oportunidade de você mudar sua vida. Sabe aqueles coaches que falam assim, pegue o caminho bom ou o caminho mau, escolha sair, tenha sua mudança. É como se fosse isso na resistência à insulina. Escolha o caminho da mudança ou da doença. É agora.
É a sua oportunidade. Então, na resistência à insulina, a gente consegue reverter. Por que causa essa resistência à insulina? Sobrepeso, obesidade, má alimentação, uma influência hereditária, porque o diabetes tipo 2, se eu tenho pais e avós, eu posso sofrer essa influência, só que eu preciso dos fatores externos. Ah, Tainá, é tudo culpa da genética. Não é. Desculpa te dizer, mas no diabetes tipo 2 não é. Você precisa dos fatores externos aí para impulsionar todo esse mau funcionamento, que você já tem uma predisposição para tal. Certo? Sinais clássicos de diabetes do tipo 1, agora para a gente ir sempre mesclando, tá? Sinais clássicos do diabetes tipo 1. Muita sede, muita vontade de urinar, muito cansaço, fadiga, a perda de peso muito rápida. Eu, Tainá, por exemplo, perdi no processo quase 15 quilos quando eu descobri. Foram em 3 semanas, não estava fazendo dieta, nem malhando eu estava, certo? Foi muito rápido. E não é assim, nossa, agora você ficou esbelta. Não, parecia uma caveirinha, porque onde tem mais músculo fica sugado e onde tem gordurinha, a gordurinha fica meio que ali aparente, tá? Não mudou, não foi legal. Afunda aqui olhos, a gordura aqui, a bola de bichar, fica horrível, gente, tá? Principalmente se a pessoa não era muito, né, acima do peso. Eu estava em sobrepeso só, então eu definhei mesmo. Quem estava em obesidade, você vê que perdeu, mas não aparenta tanto. Pessoas que já eram magras, por exemplo, parece que a pessoa está com anorexia. Mas não, é um sinal clássico. Mas por que ocorre a perda de peso? Porque meu corpo ele começa a consumir a energia ao qual eu não estou conseguindo botar para dentro da célula. Se eu não estou conseguindo colocar glicose para dentro da célula, ele vai consumir da minha musculatura e da minha gordura, as nossas outras fontes energéticas, certo? Então, por isso que o paciente começa a perder muito peso. E é muito clássico do diabetes tipo 1 descobrir quando para no hospital, com uma glicemia de 600, 700. Gente, a glicemia em jejum, o normal dela, abre aspas, por que eu falo abre aspas? Porque é o valor de referência. Quem já é aqui meu aluno, já fez o curso de interpretação de exames laboratoriais, sabe que valor de referência não conta toda a história. Que ter uma glicemia em 98 e 99 não é bom, tá? Mesmo estando dentro do valor de referência. Mas esse é o valor de referência dela em jejum. Ela pós-comida, 2 horas pós-refeição, ou seja, pós-prandial, o normal é até 140 em não diabéticos, tá? Até 140 em não diabéticos. Então, vocês imaginam uma pessoa chegando no hospital com 600, 700 de glicose no sangue. É muita coisa, né? Eu, por exemplo, cheguei com 583, se eu não me engano. Então, eu estava quase em 600. Só que olha que interessante, muitas pessoas com 400, 500 já chegam no hospital apagado, em coma, desmaia, né? Porque não tem mais energia. Eu estava bem, eu estava trabalhando, eu estava tipo, né? Eu estava só com alguns outros sintomas. Então, eu emagreci muito, eu tinha muito cansaço, eu tinha muita sede. Eu tomava 5 litros de água por dia. É muita água, gente. Muita, muita água. Então, eu urinava a cada 20 minutos, porque eu não aguentava ficar, né, com a bexiga cheia. Agora, vocês imaginem a situação da pessoa. Nessa época, eu trabalhava em hospital. Tinha dia que eu dava plantão de 15 horas, né, em pé. Paciente para lá, paciente para cá. Vocês imaginam a pessoa... Eu andava com a minha garrafinha no jaleco. Eu tinha comprado até um jaleco com um bolsão para colocar essa garrafinha dentro. Eu andava no hospital com a garrafinha enchendo o tempo todo. Agora, vocês imaginam, eu chegava assim no quarto. Oi, seu Joaquim, tudo bem? Vamos lá, eu sou nutricionista tal, eu preciso perguntar da sua refeição. Nananana. Seu Joaquim, aí, só um minutinho que eu já venho, me dá só um segundinho. E eu corria para o banheiro, literalmente. Nesse percurso, eu urinava praticamente nas calças. Por quê? Era tanta água e tanta pressão que eu não aguentava. Gente, isso foram assim, 3 semanas terríveis. Terríveis, tá? E aí, é engraçado, né? Porque eu era da área, eu atendia pacientes diabéticos no hospital, e na primeira semana que isso aconteceu, eu desconfiei, mas eu falei, não, ninguém na minha família a gente viu, né? Perguntei para minha mãe e tal, meu pai, avós, ninguém tinha problema cardiovascular, mas diabetes não. Então, eu falei, não, acho que não. Na segunda semana, que eu percebi que eu estava com vontade, assim, aquele desejo de tomar um copão de suco de laranja
com 4, 5, 6 laranjas espremidas e encher com 4, 5 colheres de sopa cheia de açúcar, gente, mas eu fincava a colher no açúcar e puxava e tacava, e fincava, e vinha a montanha, não era uma colher de sopa normal. E misturava e tomava aquilo como se fosse matar minha sede. Eu sentia que aquilo estava matando a sede. Mas o que era? Eu estava precisando de energia. Meu açúcar estava tão alto no sangue, não estava entrando na célula, então eu estava fraca. Eu tinha muita cãibra. Eu acordava à noite, meus irmãos, com crise de cãibra chorando e não passava. Então foi assim, absurdo, tá? Então é muito clássico o diabetes tipo 1. E aí eu desconfiei, pedi exame de sangue, eu mesma fiz no particular e descobri, tá? Então, por isso que até lá no livro Papo de Diabético, o título do capítulo lá que eu escrevi é o autodiagnóstico, porque fui eu, Tainá, que me diagnostiquei antes de passar com o endócrino, tá? Então, esse foi o processo. Então, o diabetes tipo 1, ele é muito clássico da gente descobrir, ok? O diabetes tipo 1, ele é mais comum em crianças, adolescentes e até a fase jovem, 20 e pouquinhos anos, ainda é comum acontecer, pode ocorrer. Quando ele acontece, essa característica de destruição das células beta lá no pâncreas, na fase mais adulta, 30, 40, 50, 60 anos, que pode ocorrer, é mais raro, mas pode, é o que nós chamamos do diabetes tipo 1, do tipo LADA, tá? É uma característica específica. Ele parece o tipo 1, porque o processo fisiológico acontece igual, só que ele é na pessoa mais adulta, né? Então, ele é caracterizado do tipo LADA, ok? Mas entra aí nas características do diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2 não, galera. Ele é silencioso. Por isso que hoje estimam que mais de 50% da população já está com resistência à insulina e não sabe. Está se encaminhando para um diabetes tipo 2 e não sabe. E o que vai causar, então, o diabetes tipo 2? Vai causar sedentarismo, esse aumento de peso, o consumo inadequado, principalmente dos alimentos refinados e industrializados, excesso de caloria, influências externas como o tabaco, xenobióticos, tudo que for externo e eu influenciar meu metabolismo de uma forma errada, eu posso contribuir para esse gatilho. Mas os principais, inatividade física, o aumento do peso, então principalmente gordura visceral, gordura no abdômen, ok? Ali, circunferência da cintura aumentada e a má alimentação. São esses. O resto a gente consegue contornar melhor, tá? É uma influência mais baixa, vamos dizer assim. E o diabetes tipo 2, então, ele pode demorar, às vezes, 10 anos naquela resistência à insulina mais leve, vai dando pequenos sinais, e aí surge o diabetes tipo 2. Mas, Tainá, não dá para a gente prever? Então, dá. Só que, o que acontece? O nosso ensino tradicional, vamos dizer assim, de educação em saúde, que a gente aprende de exames, é olhar valor de referência, né? É olhar lá a glicose entre 70 e 99 e tá ok. Mas não, se eu já estou com ela ali a partir dos 90, eu já tenho que ficar atento. Pegou um paciente com a glicose acima de 90, gente, em jejum, já observa. Olha a insulina dele, como que tá? Passou de 9, passou de 10, já trata ele como pré-diabético. Já melhora a qualidade de alimentação dele. É uma dica preciosa. Se eu posso evitar que o meu paciente seja diabético, por que eu vou esperar ele me tornar diabético, enfim, dali 5, 10 anos, para eu cuidar dele? Faz sentido para vocês? Porque para mim faz total sentido. Então é uma riqueza de informações eu ter essa capacidade de pegar um exame e prever o que vai acontecer. Lembra que eu falei na aula de ontem? Quem não viu, está gravado aí no canal, pode assistir. Que nós precisamos ser investigativos? Nós temos esse poder com o diabetes tipo 2, dá para prever. O diabetes tipo 1 não, mas o diabetes tipo 2 dá, certo? Então, eu preciso olhar com outros olhos os nossos pacientes. Eu preciso olhar aquilo que ainda está mostrando que pode ocorrer, mudar já antes que ocorra. Não tem por que eu esperar acontecer. Você pode dar uma qualidade de vida muito melhor. Já pensou? Uma vida ao qual ele descobriu um pré-diabetes, reverteu, cuidou, se adequou e viveu sem diabetes o resto da vida? Ou não? Passa 5, 10 anos só com a resistência e depois mais 30 com o diabetes. Eu acho que é melhor cuidar logo na prevenção e não ter diabetes, né? O diabetes tipo 2, geralmente, ele começa
depois, quando não tratado essa resistência, esse pré-diabetes, com o uso de medicamentos orais. Quem prescreve medicamento é médico, nutricionista não prescreve. Outro ponto muito importante, anotem. Nutricionista não dá diagnóstico. Eu posso ser expertise em interpretação de exames laboratoriais, que nem eu falei para vocês. Eu sei bater o olho no exame e, sem fazer o cálculo, já olho, o paciente está com resistência, nem preciso mais calcular, de tanto que eu já calculei isso. Só que eu, Tainá, não posso virar para ele. Então, o senhor está com resistência à insulina se encaminhando para um diabetes tipo 2. Não. O que nós fazemos? Olha, identifiquei uma alteração no seu exame, acho necessário, então, acredito que, preciso que o senhor procure o profissional XYZ. Então, eu vou te encaminhar para o endócrino, para ele solicitar outros exames, se for adequado, e verificar o que está ocorrendo. Eu não vou falar para ele essa sentença, que aí a pessoa vai levar como uma sentença. Mas, se eu já sei que eu estou olhando e já está no pré-diabetes, está declarando ali uma resistência à insulina, já faz o plano alimentar para isso. Não espera vir 2 meses, 3 meses depois com o laudo do médico, que muitas vezes vai ser assim, ele falou que está bom, está dentro do valor de referência. Meu pai, que isso é o que mais vai ocorrer. E é assim que a gente aprende tradicionalmente falando, tá? Vou falar para vocês que pelo menos 80% dos nutricionistas interpretam dessa forma também. Está no valor de referência, está tudo certo. Ok? Então, não espera. Identificou a alteração, já trata como se ele fosse. Porque a gente vai focar nesse paciente em melhorar o tipo de carboidrato. Se ele precisar perder peso, a gente vai focar na perda de peso. Se ele tem algum gatilho ali mais forte, a gente vai no gatilho. Se ele está tendo algum processo já de risco cardiovascular, porque, gente, se ele está com uma resistência à insulina, provavelmente a gordura visceral dele está elevada. Se a gordura visceral dele, ou seja, a circunferência da cintura está aumentada, potencialmente esse paciente já está com o quê? Risco cardiovascular. Então, eu preciso já cuidar da alimentação dessa forma. Ele não tem que ter um infarto para eu cuidar ele com risco cardiovascular. Eu já trato antes de ter o infarto. Certo? Esse é o nosso foco, esse é o nosso princípio. Tratar dessa forma, prevendo o que vai acontecer. E impedir que isso aconteça com todas as forças possíveis, você e o paciente ali junto. Ok? Então, o diabetes tipo 2, muitas pessoas não sabem. As pessoas não fazem check-up. Ou quando fazem check-up, vem esse tipo de diagnóstico. Está dentro de valor de referência. E a gente não consegue classificar. Por isso que a minha missão é transformar vocês em alunos e futuros profissionais que vai bater o olho e vai falar, deixa eu já fazer o que tem que ser feito, porque eu sei que muito profissional não vai fazer. Esse é o ponto. Ele pode passar com quem ele for, mas pelo menos você que aquele paciente passou, sabe o que está fazendo e já está prevenindo o que poderia estar ocorrendo daqui a um tempo. Ok? Esse é o nosso foco, gente. Por que a Tainá quis ensinar e parar de atender pacientes? Porque Tainá, era eu sozinha fazendo isso. E alguns outros profissionais, o qual eu tenho muita admiração, que eu aprendi muita coisa. Mas falta gente com essa pegada, com essa mente, com essa visão investigativa, com essa visão preventiva, de olhar o exame e não falar que está dentro do valor de referência. Então eu falei, é melhor eu ensinar 10, porque aí somos 11, eu e mais 10, entende? Ou é melhor eu ensinar 20, só que aí nós crescemos, né? Chegamos aí a quase 1.200 alunos. Surreal isso. Então, esse foi o princípio, o foco de tudo. Né? E é isso que a gente vai continuar caminhando, para que em tudo que nós possamos averiguar, fazer, investir, a gente vai seguir nesse foco. O foco sempre vai ser a saúde e qualidade do paciente. Esse é o foco, cuidar dele. Tá? Voltamos aqui para o diabetes, tomar uma água. Hoje eu estou, acho que, mais empolgada que ontem. Gente, eu falo de diabetes, eu vou. É verdade, né? A equipe está aqui, ó, 9h30, você já era, você finaliza, tá? Pelo amor de Deus, todo mundo trabalha amanhã. Então, vamos lá. Então, é difícil, às vezes, a gente encontrar esse meio termo aí do diabetes tipo 2. Mas eu já venho assim, ó, se o paciente já veio para mim com sobrepeso, sem exame nenhum, galera, anota aí os exames que você já vai pedir para esse paciente para investigar um possível diabetes tipo 2 ou o início de uma resistência à insulina. Você vai pedir para ele glicose em jejum,
Pessoal, se quiserem colocar aí no bate-papo para eles, digitar, por favor, para ajudar. Ó, o pessoal vai pôr no chat para vocês. Glicose em jejum, nos exames dos seus pacientes. Hemoglobina glicada. Então, glicose em jejum, hemoglobina glicada. Nós vamos pedir já frutosaminas, eu já vou explicar por quê, tá? Frutosaminas e insulina basal. Isso é para a gente identificar ali o perfil de como está se comportando a glicemia. A glicemia em jejum, ela vai pegar todo aquele período que a pessoa ficou em jejum, como que a glicose se comportou, ok? Se ela está em jejum, gente, tende a glicose a cair. Vai nos revelar toda a história? Provavelmente não. Mas ela, junto com uma insulina basal, conta muita história, porque tem um cálculo aí por trás que vocês já aprenderam, quem fez o curso, e quem vai fazer o curso agora, Nutrição Nível Hard, vai aprender também. Então, se eu tenho uma glicose em jejum, uma insulina basal, eu consigo fazer o cálculo do HOMA-IR, insulina HOMA-IR, e identificar a resistência à insulina. O HOMA-IR, então, eu vou pegar aquela insulina, né, no organismo daquele paciente, como que ela está se comportando. E aí eu vou fazer esse cálculo de resistência à insulina. A hemoglobina glicada, ou hemoglobina glicosilada, que nós chamamos de HbA1c, em alguns artigos, se forem artigos internacionais, vocês podem encontrar como A1c, porque a nomenclatura é internacional, tá? É a hemoglobina glicada. Ela pega até 120 dias da nossa glicose ali no sangue. O que ela puxa mais é os últimos 60 e 90 dias. Frutosamina. Galera, coloquem aí no chat que a minha equipe aqui falou protosamina. Frutosamina. Ó, para vocês terem uma ideia, eu estou aqui com... são TI, né, vocês dois? Lucas e Ricardo, né? 2 de TI, 1 de engenharia e 1 de medicina veterinária. Estou bem aqui. De nutrição só tem eu. Então vai ficar protosamina. Bora lá. É frutosamina, de fruto, beleza? A frutosamina, ela pega, então, as últimas 2 a 3 semanas de como se comportou aquela glicose. Eu gosto de dizer, foca aqui em mim, que a frutosamina e a hemoglobina glicada é o pega mentiroso. Sabe por quê? Às vezes o paciente passa ali 2 dias antes de fazer o exame comendo bonitinho. Nossa, eu vou fazer exame, né? A Nutri vai ver, o endócrino vai ver, vou me controlar. Aí ele come bonitinho. Não come açúcar em excesso, não fica comendo farinhas, e fica em jejum bonitinho e faz o exame. Aí dá bonitinho aquela glicose em jejum. Mas a insulina dele já não está legal, a frutosamina já né, chutou o pau da barraca, e a hemoglobina glicada, então, nem se fala, né? Então, é o famoso pega mentiroso. Quando o paciente fala, não, eu fiz direitinho a dieta. E a gente vai ver lá os valores e falar, sei, né? Isso aqui subiu, não estava assim da outra vez. E a gente vai analisando, tá? Então, são esses 4 perfis que a gente identifica, principalmente para classificar, né, diabetes ou não. A gente ainda pode pedir alguns outros relacionados ao diabetes tipo 1, que são anticorpos, anti-GAD, anti-TPO, mas que geralmente quem pede é o endócrino. Então, a gente vem com esse diagnóstico do endócrino. Que o diabetes tipo 1 vai chegar para vocês só depois que descobriu, tá? É muito mais fácil eles chegarem depois do que antes, porque ocorre assim. Então, eles não vão no nutricionista primeiro, ele para no hospital primeiro. Ou descobre e já passa com o endócrino primeiro, depois procura o nutricionista. Certo? No tratamento do diabetes tipo 1, a gente vai usar a insulina. O momento mais eficaz de controle para a alimentação é o que nós chamamos da contagem de carboidrato. E o que vai ser essa contagem de carboidrato? Vai ser meu paciente compensar com a insulina tudo aquilo que ele for comer. Um exemplo eu vou dar da Tainá. Esse cálculo é individual e é feito pelo endocrinologista, o médico. Eu, Tainá, a cada 20 gramas de carboidrato que eu consumo, eu utilizo 1 unidade da minha insulina. Consegue dar o foco aqui? Não sei se vai dar para pegar. Eu gosto de mostrar porque tem gente que nunca viu isso aqui. Vou contar até uma história para vocês engraçada disso aqui. Não sei se está pegando. Quer nessa daqui, ó, que está mais perto? Tá dando? Tá vendo que tem uns números, ó? A hora que eu giro, tá vendo, ó?
ele vai para o número 1, 2, 3. Então, a cada 20 gramas de carboidrato que eu como, eu vou aumentando uma unidade disso aqui. O legal é que ele tem um barulhinho, ó, escutem. Deu para ouvir? Ela faz um toque. Então, até, por exemplo, quem, né, tem dificuldade com a audição ou de visão consegue ter esse controle, porque a cada girada é uma unidade, tá? Então, a cada 20 gramas de carboidrato, a Tainá aplica uma unidade. Então, tem aplicativos hoje que falam, ó, 4 colheres de sopa de arroz tem 20 gramas de carboidrato. 4 colheres de sopa de feijão tem 20 gramas de carboidrato. Então, isso é que eu como, eu sei que eu vou aplicar 2 unidades. No começo, gente, eu olhava tudo que ocorria dentro, né, do aplicativo. Tudo que eu comia. Por quê? Até a gente decorar, é difícil. Então, hoje eu já sei que para uma banana, eu coloco uma unidade. E aí a gente vai, né, identificando ali mais ou menos se é uma banana muito grande, uma banana pequena, se é uma maçãzinha, turma da Mônica, sem conflito de interesse com marca, tá? Não estou recebendo nada. Mas se é aquela maçãzinha menor, ou se é uma maçã maior. E a gente vai olhando. No começo, uma balancinha daquela de bolso pode ajudar o nosso paciente para ele entender o tamanho. Não para ele ficar bitolado nas porções no sentido peso, mas para ele entender que aquela maçãzona não tem só 50 gramas, tem uma 100, 120, então pode ser que ele precise de mais insulina. Quando o médico faz esse cálculo, o melhor controle do diabético é esse, do tipo 1, que usa insulina. É utilizar, então, a contagem de carboidrato, porque isso aqui é o que nós chamamos de insulina ultra rápida. Nós temos as rápidas, que o efeito dela pode durar até 6 horas. A ultra rápida é o que a gente tem de mais avançado aí na medicina para cálculo aí, controle de glicemia na contagem de carboidratos. Por quê? O efeito dela começa de 10 a 15 minutos. Então, eu posso aplicar ela de 10 a 15 minutos antes de eu comer. A hora que eu coloco na boca, ela já está, né, começando a fazer o efeito dela. O meu carboidrato vai agir entre 1 a 2 horas, terminando seu efeito em 3 horas. E ela também segue essa curva do carboidrato. Então, é mais fácil. Por quê? Ela age nesse período de 2 a 3 horas, finalizando sua ação ali em até 4 horas. Então, fica um restinho de nada no corpo. Se eu apliquei direitinho para o tanto que eu comi, minha glicemia se mantém lá até 140, até 150, até 160. Vai depender aí qual é o alvo que você e seu médico estipularam adequado para o seu tipo de tratamento no diabetes tipo 1. Ok? Então, é um processo melhor de controle. Quando eu tenho aquela insulina rápida, que nós temos, né, aí no mercado diversas insulinas, ela é um pouco mais difícil, que geralmente você tem que aplicar de 30 minutos a 1 hora antes, para não ter pico de açúcar, para ela começar a ter efeito. 1 hora antes, às vezes você não sabe o que você vai comer. 10 minutos é mais fácil, né? E aí ela age até 6 horas. Então, quantas vezes, às vezes você já vai se alimentar de novo e a insulina do almoço está agindo ainda. Então, às vezes, confunde tudo. E, às vezes, assim, tem pessoas, né, profissionais que aplicam um tratamento fixo, dose fixa disso aqui. Ó, no café da manhã é 3, no almoço é 3, no jantar é 3. Só que, gente, pode ser que no café da manhã você só precisa de uma. Aí, o que acontece? Você comeu menos no café da manhã, mas falaram para você aplicar só 3, pum, queda de açúcar, porque tem muita insulina. Desce o açúcar. Aí chega no almoço, que na verdade era 4 ou 5 e você só aplicou 3, tum, sobe glicemia. E você fica nesse sobe e desce que não é saudável. Não é isso. O diabético, o melhor controle é o tempo no alvo que nós falamos. O alvo é até 160, é entre 70, porque abaixo é queda de açúcar, e até 160, é nisso que é meu tempo no alvo. Eu preciso estar nesse tempo no alvo 70% do meu tempo diabético. Se eu estou boa parte do tempo com queda de açúcar e boa parte do tempo com açúcar alto, acima de 180, de 200, está ruim esse tratamento. Mas olha que interessante. Se esse paciente tem muita hipoglicemia, queda de açúcar, e muita hiperglicemia, esse aumento do açúcar, pode aparecer hemoglobina glicada dele ok, porque é uma porcentagem. E aí eu não vejo o tempo no alvo. Então, se você já está tratando um diabético, peça para ele uma fichinha de controle. Em jejum, pós-comida. Em jejum, pós-comida. E, galera, anotem isso que é muito importante. Eu não conto o pós-prandial, pós-refeição, 2 horas depois que eu comi, acabei de comer 9 da noite, 11 da noite eu vou medir. Não. A gente começa a contar
da primeira colherada que a gente colocou na boca. Então, eu comecei a comer 15 para as 9, 15 para as 11, 2 horas após, eu vou medir. Esse é o meu 2 horas pós-prandial da minha refeição, para eu saber como que está se comportando aquela glicemia. Então, se você já cuida de diabético, quando vocês se formarem, tá? Forem profissionais, ou quem já é aqui profissional, peça esse controle aí, essa planilhinha de glicemias, ok? Pontinha do dedo, sabe? O sanguinho, para a gente entender como que está se comportando essa glicemia, tá? Em diferentes momentos do dia. Então, nós temos característica do diabetes tipo 1. E o diabetes tipo 2, às vezes eles até medem, mas é menos frequência, porque eles não precisam aplicar isso toda hora. Eles usam medicamentos, geralmente, né? Metformina, glifage, esses medicamentos que são hipoglicemiantes. Ou seja, para cair a glicemia, fazer com que essa glicemia não suba. Melhorar o perfil de resistência à insulina, fazer lá a ação do GLUT4, né? GL1, fazer toda essa ação para que o açúcar, de fato, consiga entrar na célula, não fique ali circulante alto no sangue. Ok? Nós temos também, já vamos voltar em tudo isso, tá? Nós temos também o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, geralmente, ele aparece pós ou no comecinho ali do segundo trimestre ou no finalzinho do primeiro trimestre da gestação. Geralmente, essa gestante não tinha diabetes antes, e durante a gestação, nesse processo metabólico, essa alteração, ela passa a ter o tal do diabetes gestacional, ok? E o diabetes gestacional, geralmente, quando bem cuidadinho, bem controlado, com a alimentação, exercício dentro das limitações daquela gestante, quando ela tem o bebê, os níveis hormonais tendem a se normalizar. E ela se cuidando da alimentação, atividade física, perdendo o peso ali adequado, né? Pós a gestação, ela consegue recuperar e geralmente ela não é mais diabética, diabetes gestacional. Só que se ela não se cuida, esse diabetes gestacional pode vir a ser então um diabetes do tipo 2. Então eu preciso cuidar muito bem dessa nossa gestante, ok? Então, geralmente não vai ter esse processo de usar insulina, de medicamentos, vai ser mais um controle alimentar com o diabetes gestacional. Em alguns casos, se estiver muito alto, descompensada, ir para o hospital, ficar internado, pode ser necessário ali algumas doses de insulina para baixar, mas a tendência do tratamento não é utilizar. Tainá, o diabetes tipo 2, que começa com medicamento via oral, pode usar insulina? Sim, pode. O diabetes tipo 2, se ele não se cuidar, com o passar do tempo, o pâncreas vai parar de funcionar total. E ele não vai mais produzir insulina. É onde ele passa a precisar disso aqui, da insulina, e ele vai injetar. E, geralmente, isso vai ocorrer aí, dependendo do mau controle desse diabético tipo 2. Ok? Então, pode ser diferente para um e para outro. Tainá, diabetes tipo 2 emagrece? Boa. Sinais e sintomas do diabetes tipo 2. Perfeito, obrigada. Sinais e sintomas do diabetes tipo 2. Geralmente, se a pessoa perde peso, é muito pouco, não é característica essa perda de peso, mas a fadiga, o cansaço, tá? A sede, as câimbras podem vir a ser algo comum no diabetes tipo 2 quando esse açúcar está muito alto. Tá? Então, essa sede, muita urina, sonolência, fadiga, exaustão, câimbras, podem ser sinais característicos. Anotem aí uma palavrinha, são duas na verdade, mas é de um sinal e sintoma clássico de resistência à insulina. Chama-se acantose com S, acantose nigricans, tá? Nigricans, NS no final. A acantose nigricans, quando vocês jogarem aí no Google, vocês vão perceber que é uma mancha bem ressecada, bem trincada na pele, que podem ocorrer em ambientes mais quentes, pescoços, cotovelos, joelhos, né, abaixo do seio, algumas regiões do braço, ou entre as coxas, ou atrás aqui do nosso joelho, nas juntas, né, que a gente fala dor de junta, pode ocorrer essa expressão. É muito comum no pescoço, tá? Pescoço e axilas, região mais dos seios, onde são ambientes mais quentes. Pode ocorrer essa acantose nigricans. Lembra que eu falei que, às vezes, quando a gente está, falei ontem, revirando o paciente no consultório, entendendo o exame físico dele, unha, pele, cabelo, olhos, como que tá?
Se eu encontrei a acantose nigricans, galera, resistência à insulina. Sinal clássico. Muito comum em obesos, muito comum. Né? Às vezes você acha que é um ressecamento só da pele, mas é devido a isso, a essa resistência à insulina. Tá? Então, ó, dica preciosa para vocês. Não preciso nem de exame, mas o exame vem para confirmar. Tainá, mas mesmo se eu pegar o exame, eu vi a acantose, ele está em obesidade, o exame dele de insulina está alterado, a glicose está alterada, hemoglobina glicada está alterada, a frutosamina está alterada, fiz o cálculo do HOME-IR e está alterado. Eu não posso falar que ele está diabético ou está com resistência? Não. Isso é uma função privativa do médico, ok? Tainá, o que eu posso dar diagnóstico, então? Tudo que for relacionado diretamente à nutrição. Então, carências e deficiências nutricionais, a gente pode sim dar esse diagnóstico. Tudo que for relacionado à nutrição. Desnutrição, obesidade, sobrepeso, um risco aí cardiovascular, quando eu faço cálculo, né, de relação cintura-quadril, que vocês vão aprender na parte antropométrica do curso. Isso a gente pode. Falar que ele é hipertenso, falar que ele está com algum processo ali de infarto, falar que ele está com insuficiência renal, nós não falamos, ok? Por que eu gosto de frisar o que nós podemos ou não fazer? Porque eu acho que uma das coisas mais preciosas que eu falo para vocês sempre é: sejam humanos, tragam a humanização para tudo que vocês fizerem e sejam éticos. Eu acho que tudo que eu posso ensinar para vocês durante anos, nada vai ser mais precioso do que essas duas coisas, humanização e ética. Porque quando eu trabalho nesses dois pilares, gente, se eu tenho conhecimento, eu sou o melhor profissional naquilo que eu estou fazendo. Se eu não tenho isso e tenho aqui, nossa, a ciência toda, sou um expert, tenho artigo científico de cor e cabeça, sei fazer todo o tratamento, e você não tem humanização e ética, você é um profissional péssimo. Ninguém quer você. Ok? Ninguém quer você. E por que eu falo de ser ético? Porque é cada macaco no seu galho. Nós somos dependentes de um conjunto de profissionais. Eu, Tainá, sozinha, nutricionista, não posso fazer tudo. Então, eu tenho que ter a humildade de falar assim: estou te encaminhando para o profissional tal por isso. Estou te encaminhando para um endócrino, para um cardiologista, para um psicólogo, para um fono, para um fisioterapeuta, não importa. Eu preciso ter esse reconhecimento, essa humildade de falar: eu não sei tudo, não posso e não vou fazer. Porque nós sabemos que nem todos os profissionais são assim. Não só da nossa área, de qualquer área. Profissionais que não podem prescrever dieta, prescrevem dieta. Profissionais que não podem dar medicamento, dá medicamento. Profissionais que aplicam suplementos que não são permitidos. É muito sério, né? É um patamar muito sério, tá? Então, isso não pode ocorrer. Então, eu sempre falo para vocês, trabalhem com a ética, que é sucesso. Então, quando eu falar assim, não dá diagnóstico, é para vocês serem éticos e mesmo sabendo, sendo fantásticos nisso, que eu sei que vocês serão, nós não vamos atribuir essa função errada para nós. Eu não vou entrar na função do coleguinha, tá? Cada um no seu quadrado. A música nunca foi tão clara, ok? Já dizia, como o pessoal fala, já dizia a poeta, cada um no seu quadrado. É mais ou menos isso. Então, quando eu trato dessa forma, é melhor, ok? Então, vamos lá. Identifiquei os exames do meu paciente, agora eu vou cuidar dele. Tratamento, gente, vai ser muito parecido, porque tudo flui em torno do que é transformado em açúcar e de melhorar a condição de sobrepeso e obesidade se esse meu paciente tiver. Eu tenho que evitar picos de hiperglicemia. Então, eu posso trabalhar com tabelas de alimentos com índice glicêmico e carga glicêmica, né? Tendo aí índice glicêmico e carga glicêmica mais baixos para gerar menos impacto. Vocês pesquisarem na internet, tem muitas tabelas mostrando os alimentos. Então, olha que interessante. Tem lá no meu Instagram que eu fiz para vocês, mas eu vou contar aqui. Eu fiz um esqueminha com vocês assim. Vamos falar do índice glicêmico e da carga glicêmica. O índice glicêmico vai ser aquele açúcar ou aquele carboidrato, o tanto que ele vai fazer, vamos dizer assim, subir de fato aquela glicemia. O tanto de carboidrato que vai entrar. Então, se eu tenho um índice glicêmico médio e alto, vai entrar bastante açúcar, certo? Se eu tenho mais baixo, o açúcar que entra é menor. A carga glicêmica vai ser o impacto. Como aquilo vai ser impactante ou não
no sangue daquele paciente. Então, olha que interessante. Vamos pensar que nem o esquema que eu falei, lá na praia. Eu tenho uma praia que lá em alto mar, eu tenho uma onda se formando. E essa onda, ela tá grande, tá tipo um tsunami. Então, esse tsunami lá em alto mar é o nosso índice glicêmico alto, ok? Tsunami, índice glicêmico alto. Só que esse tsunami, ele vai perdendo força conforme ele está chegando perto da praia. E ele vai perdendo força, perdendo força, perdendo força. Quando ele chega na areia, gente, tá uma ondinha que bate no tornozelo. Essa ondinha que bate no tornozelo é uma carga glicêmica baixa. Ou seja, eu estava com um índice glicêmico alto, que ali deu até um boom. Quem estava ali no meio do oceano até fez, opa, o navio quase virou. Mas o impacto na areia, nas pessoas que estavam na praia, foi pequeno. Porque a carga glicêmica, o boom, o impacto foi menor. Por isso que eu falo que, às vezes, é preferível a gente até utilizar um alimento de índice médio, mas com uma carga baixa. Se eu foco na carga baixa, acaba ajudando bastante. Eu vou usando essas estratégias. Não que eu não possa usar um de índice glicêmico alto ou médio, baixo, mas a carga glicêmica vai refletir ainda mais aquele potencial de ação. Olha que interessante. Vamos pensar na nossa onda de novo. Estou aqui no oceano. Aqui no oceano é o nosso índice glicêmico. Agora ele está baixo, então está vindo uma onda normal. O oceano está tranquilo, só que do nada ele começa a ganhar força e surge um tsunami. Esse tsunami está chegando perto da praia. Perto da praia ele continua grande e pum! Todo mundo que estava na praia é afetado pelaquela onda gigante. Gera um impacto de destruição tremendo. Ou seja, no início ali da praia, a nossa carga glicêmica, se ela está alta, o estrago nesse açúcar subindo também é alto. Entenderam essa linha de raciocínio? Mas olha que bonitinho. Se eu tenho índice glicêmico baixo, ondinha. Chegou perto da praia, carga glicêmica baixa, ondinha, gente, é só vida boa, é tipo um piscinão. Não atinge a minha praia. Então, gera menos impacto. Então, essa glicemia, essa glicose, esse açúcar no sangue, se comporta melhor. Então, são boas estratégias para a gente utilizar com diabéticos. Tainá, e low carb? Low carb, tem muitos estudos demonstrando eficácia hoje com a low carb. Ainda faltam estudos de coorte, um estudo de meta-análise, uma revisão sistemática? Ainda faltam mais estudos. Acredito que vai ser uma questão de tempo. Mas já temos muitos. Se vocês jogarem aí no PubMed, galera, pessoal, coloquem aí para eles no chat, por favor. Maior site para vocês pesquisarem artigos científicos. E colocarem low carb e diabetes type 1, né, coloquem em inglês, vocês vão ver o tanto que tem. Sempre coloquem uma frase, uma palavra, vírgula e a outra, tá? Para eles separar e pesquisar. E vocês olham o tanto de informação que tem. Tem bastante, mas ainda acho que faltam estudos mais desenhados com, vamos dizer assim, força de evidência científica maior. Sabe, o topozinho da pirâmide de nível de evidência científica, é isso que ainda falta. Mas pode ser uma boa estratégia para diabéticos, ou low carb. E low carb não é no carb. Anotem, tá? Por favor. Então, eu gosto bastante para diabéticos de utilizar nem low carb, mas o mínimo de carboidrato. Vai depender da estratégia. Mas, geralmente, os 45% ali de carboidrato. Em alguns, dá para chegar até em 40%. Mas 45% de carboidrato, gente, se torna bem legal, bem eficaz. O que a gente pode auxiliar junto com o carbo para gerar menos impacto? Gordura e proteína junto. Então, Tainá, ele gosta tanto de um pãozinho francês, eu preciso tirar? Não. Só que auxilia ali um pãozinho com ovo, um pãozinho com frango, um pãozinho com atum. Coloca ali, faz uma guacamole com abacate, uma fonte de gordura, um pãozinho com azeite. Faz uma estrutura melhor. Põe um queijo um pouquinho mais gorduroso, se for o caso. Auxilia com uma gordura, uma proteína e um carbo. Segura o pico glicêmico desse paciente, para não fazer pum, para não gerar o tsunami. Entende? Então, assim a gente consegue. Posso adicionar mais fibras. Posso instruir para ele fazer um pãozinho em casa. E vou diversificando. Os alimentos integrais vão ser melhores? Sim, no quesito fibras. Calorias, carboidrato é igual. Mas se eu tenho um pouquinho mais de fibra, eu já ajudo tanto o funcionamento de intestino, quanto esse pico de glicemia. Mas, gente, entre, por exemplo, comer um pãozinho francês
com um ovo, um alface junto, sabe? Fazer um sandubinha. E comer só um pãozinho integral com manteiga, eu prefiro dar o francês completo. Fazer uma refeição mais rica. Ele se torna mais eficaz. Tainá, mas isso é para todo mundo? Não, eu tenho que olhar a estratégia de cada um. Certo? Então, gente, não adianta, não vai ter uma receita de bolo para eu cuidar. A gente tem estratégias adequadas para cada tipo de paciente. Se vocês olharem a recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes, vocês vão perceber que eles mantêm a recomendação de calorias, de carboidratos, como normoglicídica, né? Normo em carboidrato, entre 45% e 65% do valor energético total. O que é o valor energético total do paciente? Vai ser aquele cálculo que eu vou fazer das necessidades dele, desde a taxa metabólica. Então, para a função vital, respirar, andar, dormir, comer, falar, ele tem uma taxa metabólica basal, X. E nosso gasto energético total, o tal do JET, é o que ele precisa no dia inteiro para sobreviver, para fazer o que ele faz. É o restante ali das calorias que ele gasta. Quando eu tenho, por exemplo, uma estratégia para perder peso e emagrecimento, geralmente a gente diminui aí entre 200, 300 até 500 quilocalorias desse JET. Então, se ele precisa lá de 2.500, Tainá, pelo amor de Deus, calorias, nós vamos diminuir até 500, vai depender da estratégia de cada um. É do nada, Tainá, que eu vou diminuir 500? Começa gradativamente, sente o seu paciente. Se às vezes o seu paciente consome 4.000 e o JET dele é 2.500, vai aos poucos diminuindo, gente, senão esse paciente vai entrar em tremedeira, entra em compulsão, entra em colapso, não é assim. Não é só fazer um cálculo e fazer o cálculo bonitinho. Nossa, eu sou bom em matemática, calculei perfeito o JET dele. Aí coloquei a dieta, ele caiu duro do outro lado porque estava fraco. Não é assim, tá? Então, esse é o nosso JET. O VET, o valor energético total, é tudo que eu vou colocar para ele consumir. Então, vou colocar aqui um exemplo. Meu paciente está num peso legal, a gente só tem que manter bem essa alimentação dele. Para calorias, está ok. A gente vai manter peso, não tem que perder, não tem que ganhar. Então, a gente vai usar 2.500 calorias, que é o JET dele, no VET também, valor energético total. E aí, 45% a 65% disso vai ser de carboidrato, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, que eles preconizam. Eu vou usando a estratégia. Se eu quero manter, 45, 50, não precisa aumentar muito. Lembra, diabético, não preciso dar esse pool de carboidrato. E eu vou mesclando. Também ela é a recomendação, é normolipídica, normal em lipídio, em gordura, e normoproteica, normal em proteína. Não tem necessidade de diminuir ou subir nem lipídio, nem proteína. Então, uma dieta meio padrão. A diferença vai ser as estratégias que a gente vai utilizar dentro desse plano alimentar. Então, aumentar a fibra, todos os alimentos, né, refeições que forem fazer, aumentar a fibra, aumentar essa combinação, então, de gorduras com proteínas e fazer esse mix. Evitar utilizar as coisas adoçadas, os açúcares, né, da vida, tudo que vai fazer adoça. Ah, Tainá, mas então ele vai usar adoçante, né, porque adoçante foi feito para diabético. Ô, meu pai, vamos lá. Adoçante, né, quem já é aluno não aguenta mais ouvir isso, mas vocês vão ouvir isso, gente, vocês vão sonhar com essa palavra. Adoçantes, né? Sucralose, eritritol, xilitol, seja qual for, né? Sacarina, ciclamato, não importa qual seja. É um xenobiótico. Xenobiótico é um agente estranho ao organismo, um agente químico. Xenobiótico leva à inflamação. Galera, diabetes já é um processo inflamatório, concordam? Não é? Ele já tem uma doença. Por que eu vou elevar o meu potencial inflamatório desse meu paciente? Não vou. Ok? Então, evita. Tainá, mas não pode? Se for pouco, pesa ali. Será que não é melhor, então, usar um cadinho só de açúcar, que é menos químico do que o adoçante? Ele só é refinado, mas é menos químico. Usa um cadinho só. Ensina seu paciente a alterar esse paladar. Diminui gradativamente. Eu não sou uma pessoa adepta do radicalismo, tá? Por que eu falo que é adepto? Porque eu sei que tem pessoas que curtem essa pegada de acabou, a partir de hoje não tem mais. Eu não sou assim. Eu acho que a nossa linha comportamental hoje influencia muito mais os pacientes.
Porque a maior parte das doenças são adquiridas de processos comportamentais, que são as doenças crônicas. Então, eu prefiro muito mais fazer um processo gradativo de educação e de mudança gradativa do paladar, porque se seu paladar hoje está extremamente doce, se você tirar amanhã, vai ser, gente, uma perdição na sua vida, né, na do paciente. Ele vai sofrer, não vai ser algo confortável para ele, vai ser assim torturante. Então, treina o paladar. Como o nosso paladar ele é adaptável, treina de forma gradativa, a qual seja um processo natural. Assim como a gente aprender a gostar de doce, salgado, né, ácido, amargo, picante, é um processo de estímulo natural, que começa, né, desde a infância. Então, a gente pode estimular, tá? Eu vejo que isso funciona muito mais do que o radicalismo, ok? O radicalismo tende a bitolar pessoas e as pessoas largarem mão em algum momento. Tá? Não funciona para o resto da vida, geralmente. Então, eu vou preferir, muitas vezes, aplicar um pouquinho de açúcar para esse nosso paciente e ir treinando esse paladar dele até que ele não precisa mais, para que ele passe, então, a não ficar usando adoçante. Por que adianta? A pessoa pega, vou só pôr um adoçantezinho aqui no café, umas gotinhas. Taca adoçante, né? Metade daquele vidro maravilhoso, deixa sabor residual, não adoça. Quanto mais eu coloco, parece que mais amargo fica. Fica intragável, gente. Horrível. Só que as pessoas acostumam. Tainá, então adoçante não pode, mas o alimento zero ou diet pode, né? Porque é para diabético, não é? Fica lá na seção, top. Não, galera, mesma coisa. Porque olha que interessante. Eu falo que é interessante porque eu acho isso sensacional. A indústria ela nos manipula, tá? E a indústria não dá um tiro no pé. Ela é muito esperta. Ela precisa ganhar dinheiro. Esse é o foco da indústria. Nunca vai ser nós, consumidores. Sempre vai ser o financeiro deles. Pensa naquele leite condensado tradicional que todo mundo conhece, que eu não vou mencionar a marca, que não estão me pagando para isso. Aquele leite tradicional, que tem ali 395 gramas a latinha, certo? Custa uma média hoje no mercado, que está bem caro, R$6. Ok? Ele tem ali, se eu não me engano, 3 a 4 ingredientes. Olhem depois o rótulo. Tradicional, integral. 4 ingredientes. Leite, açúcar, lactose. Eu acho que tem um conservante ou um potencial ali de antiácido, alguma coisa assim. É pouco a lista de ingredientes. É basicamente leite e açúcar, do que ele é feito. E ele custa R$6. O diet, o zero açúcar, ele tem 200 gramas, o vidrinho, tá? Ele tem uma lista de 12 ingredientes, no mínimo, eu já vi até 17 ingredientes, que é uns nomes que você nunca ouviu na vida, que você acha que... Eu penso assim, toda vez que eu leio aquele rótulo de produto diet, eu penso com uma fórmula química. Se eu misturar tudo num tubinho, aquele negócio explode. Porque é tanto nome complicado que eu falo, isso aqui é uma explosão. Certeza. Então, tem muito ingrediente químico. E ele custa aí, ó, entre 12, 15, já achei até por R$20. E é metade da lata do outro. Tainá, mas tudo bem, para o diabético, né? Acho que é legal a gente dar, porque aí o açúcar não sobe. Mas, galera, lembra que eu falei que o que faz subir não é carboidrato? Então, uma colher de sopa desse leite condensado tradicional, que a gente come aí para fazer brigadeiro, tem aproximadamente 12 gramas de carboidrato. O diet, o zero, tem 11. 1 graminha de diferença na mesma colher de sopa. Por quê? Porque ele tem leite, tem lactose, tudo isso tem carbo. Tudo isso é convertido em açúcar. Eles adicionam mais. Entende? Então, não faz sentido eu pagar R$15 numa latinha, que é metade, não tem o mesmo sabor, por mais gostosinho que seja, tem 12 ingredientes químicos no mínimo, e não gera aquele conforto, e vai ter impacto na glicemia. É a mesma coisa quando chega Natal e lançam aí os panetones zero, integral. Aí você vai ver carboidrato, é a mesma coisa. Um tem 30 na porção, o outro tem 29, 28. Por quê? Porque é farinha. Tem farinha de trigo. Mas é integral. Mas, gente, perto de uma farinhada toda que vai comer, vai ter impacto na glicemia. Ou alguém vai colocar uma folha de alface junto com panetone, ou um abacate ali junto com panetone. Acho que não. Né? Não é um processo que vai ficar muito gostoso. Admiro se alguém comer. Ninguém vai fazer assim, vou bater um pratinho de salada antes, cheio de fibras, e aí eu como meu panetone. Acho que não. Perguntas aí? Tá, vamos lá. Perguntaram aqui no chat se tem estudos mostrando diabetes tipo 2 que foi curado. Gente, diabetes não tem cura,
tá? Pode ser que o processo fisiológico desse paciente estava caracterizado de uma outra forma. Por exemplo, casos bariátricos, a gente vê muito essa reversão, né? Reversão de diabetes, porque o organismo começa a funcionar, né? De novo, essa perda de gordura em excesso que tinha, e o corpo começa a produzir adequadamente. Então, ele era diabetes tipo 2, mas ele não parou de produzir insulina. Com essa perda de peso, melhor sinalização, né, das vias metabólicas, o corpo passa a responder melhor. Muitas vezes ele passa nem mais a depender de remédio, só controla a alimentação. Mas é um descontrolezinho para alterar a glicemia de novo. Então, isso sim. Mas de cura de fato, olha, ele era tipo 2, tomou um remédio um tempo, cuidou da comida, sumiu. Não tem. Tá? Não tem. Não tem. Para o tipo 1, tem alguns casos de transplante de pâncreas, mas geralmente esses estudos mostram a ação do pâncreas ali 3, 4 anos. Por quê? Se é uma destruição autoimune, e aí você está com o sistema imunológico bem baixinho, porque todo transplante o paciente passa a depender de imunossupressores. Por quê? Tudo que é estranho ao nosso organismo, o sistema imune ataca. Se eu não diminuir o sistema imunológico desse paciente, com esse pâncreas transplantado, o corpo vai destruir, o órgão inteiro, né? Nem só a insulina. Então, com isso, né, esse sistema imunológico afetado, se for muito potencial de autodestruição mesmo, ele vai atacar aquela célula de novo do pâncreas. Tá? Então, por isso que ainda, né, não é a melhor saída o transplante de pâncreas. E, gente, transplante de pâncreas não é algo muito simples. Eu não tenho 2 para dividir com alguém. A compatibilidade é muito difícil, é muito complicado. Tá? É um processo bem complexo. E aí o paciente ainda pode se tornar diabetes tipo 1 de novo, né? Porque vai ter essa autodestruição. Mas tem alguns casos aí já que a pessoa está 10 anos com o pâncreas e ainda não teve alteração nenhuma, tá? Mas é muito raro mesmo. Mas a gente tem algumas vias de tratamento melhores. Então, vai adiantar eu ficar dando alimento diet zero para o meu paciente? Não. Se ele está com vontade de brigadeiro, dê o brigadeiro. Só ensina ele a comer o brigadeiro. Se ele está com vontade do sorvete, ensina ele a tomar o sorvete. Ensina ele a fazer o próprio sorvete. Dê receitas mais saudáveis para ele mesclando entre aquela vontadinha do brigadeiro tradicional de festinha e o brigadeiro mais caseiro, feito em casa com outros ingredientes. Dê sugestões. Eu falo que a melhor via do tratamento para qualquer, né, dietoterápica aí que a gente pode aplicar nos pacientes, qualquer doença, serão as estratégias. O plano pode ser o mais calculado possível, mas se a sua estratégia não for boa, não vai funcionar. O cálculo não salva a vida do paciente. Ele é uma base do que você precisa colocar, mas a estratégia funciona muito mais. Foi que nem eu falei ontem. Adianta eu falar para o paciente, você precisa tomar água. Oh, meu Deus, tomar café da manhã. Tomar água precisa, né, gente? Tomar café da manhã. E o paciente fala, eu vomito toda vez que eu penso em tomar café da manhã. Porque eu pego o ônibus e eu vou lá chacoalhando no ônibus. E, gente, só aquilo ali já vai fazer eu vomitar. É quente, o ônibus é cheio, o metrô, não rola. Então, não adianta eu falar para ele tomar café da manhã, que ele não vai fazer. Ou, se ele fizer, ele vai passar mal e eu vou botar a culpa em você. Fala, tá vendo? Ó, falei para a Nutri que eu ia passar mal, ela falou, não, faz, vai dar tudo certo. Vomitei no colo da pessoa no ônibus. Olha isso. Gente, perguntaram ali, quais órgãos podem ser afetados pelo diabetes? Boa pergunta. O diabetes tipo 1, tipo 2, não controlado, ele vai gerar processos alterados em outros órgãos no organismo, tá? Então, ele pode afetar parte neurológica, que nós chamamos de neuropatia diabética. Ele pode causar problema renal, a tal da nefropatia diabética. Ele pode gerar problemas cardiovasculares. Ele pode gerar problemas de cicatrização, porque eu não tenho ali macrófagos, eosinófilos fazendo, né, toda a ação de fagocitose nas células corretamente para fazer cicatrização. Então, é nesses processos, por exemplo, que em feridas não são bem cicatrizadas e pode ocorrer amputações, porque geram lesões, geram infecções, sepse, pode levar à amputação para que essa infecção não se espalhe. Quando que isso ocorre? Nos pacientes que não cuidam bem do diabetes, ou seja, a glicemia fica descompensada. Olha que show. Por que altera
o rim, Tainá, por exemplo? Porque nós temos no rim uma coisinha chamada néfrons, que ficam lá nos nossos glomérulos. Olhem depois toda a anatomia do nosso rim, que lindo que ele é. E lá os nossos néfrons, eles são assim, ó, gente, fiozinhos, pequenos capilares, fiozinhos mesmo. E o nosso açúcar no sangue circulante em excesso, eles são microcristais. Galera, quem que filtra o sangue? O rim. Aonde? Nos néfrons. Se eu tenho pequenos cristais passando nesse fiozinho para filtrar, não vai lesionar isso aqui? Aos poucos eu vou lesionando a ponto de gerar, então, uma nefropatia. Ok? Por que diabéticos podem perder a visão? Porque nos olhos nós temos uma entrada facilitada, tá? Nessa parte sanguínea, ocular, facilitada da glicose. Ela entra muito fácil, esse açúcar. E esses microcristais vão lesionando os olhos. E o paciente vai perdendo aos poucos a visão. Certo? Então, são muitos processos relacionados ao diabetes. No diabetes, não cuidado. Tá? Tenho casos de diabéticos, conheço, 30 anos de diagnóstico de diabetes tipo 1, que é muito fácil descompensar a glicemia de diabetes tipo 1, que não tem nada. Assim como participei de eventos aí com diabéticos, blogueiros diabéticos, que com 26 anos começaram hemodiálise e já estão há 5 anos, já estão não, está, é uma pessoa, está há 5 anos na fila do transplante de rim. Não tem rim compatível. 5 anos. Fazendo hemodiálise 3 vezes na semana. Não tem vida. Pode trabalhar? Não, porque é o dia inteiro no hospital. E aí? Novo? Por que isso? Porque descobriu quando tinha 6, 7 anos, era criança, quando descobriu diabetes tipo 1. Os pais cuidaram até o início da adolescência. Na adolescência se rebelou, não quis mais cuidar. Ah, não, ficar injetando insulina, que vergonha, que não sei o que nananã. Passou muito tempo descompensado nessa rebeldia, isso ocorre muito, tá? E acabou, então, perdendo essa função renal. E aí está aguardando agora com 20 e poucos anos, está com 30 anos agora, 31, está aguardando o transplante de rim. Tem uma coisa chamada também, no diabetes tipo 1, assim como nós temos a bulimia, a anorexia no comportamental da nutrição, nós temos a diabulemia. O que vai ser a diabulimia? Vai ser paciente diabético, isso ocorre muito em adolescente com diabetes tipo 1, tem vergonha de aplicar insulina, não aplica a insulina, tá? E percebe que com a glicemia alta, como não entra açúcar no sangue, lá não entra na célula, fica no sangue, fica alto, começa a emagrecer, porque o corpo começa, né, consumir os próprios nutrientes que estão estocados, de proteínas e lipídios no corpo. Então, emagrece. Então, isso é um transtorno muito comum em adolescentes diabéticos tipo 1. Chama-se diabulimia. Deixa de aplicar, come, a glicemia sobe, fica meses alta e ele começa a perder peso. E acha que isso está tudo certo. Mas uma hora a conta vem, e a conta é pesada. Sabe quando você vai no restaurante, você não está esperando aquela conta e você faz... Meu Deus, será que meu cartão passa? É mais ou menos isso, a conta não fecha. Tá? Então, eu tenho que cuidar, gente, com muito carinho, de qualquer tipo de patologia. Mas o diabetes ele vai desencadear uma série de problemas, aí, uma série de confusões quando não tratado. É um ambiente muito complexo. Poucos profissionais sabem cuidar de diabéticos, já aviso vocês. Poucos nutricionistas são especialistas nisso e sabem cuidar de diabéticos corretamente. Perfeito? Pessoas, quero apresentar para vocês videozinho de alguns alunos que gravaram aí a nossa mensagem e vou compartilhar hoje e na quinta-feira com vocês alguns depoimentos e já quero avisá-los, amanhã a nossa live não é aqui no YouTube, é lá no nosso Instagram, @tainatavolaro, ok? Lá no meu Instagram, às 8 horas, que eu vou apresentar para vocês como que está o curso, como que serão a liberação dos módulos do curso, que vai ocorrer de forma semanal, as temáticas e abrir para dúvidas mesmo de vocês sobre o curso. Então, amanhã é um plantãozão de dúvidas e apresentação do nosso curso. Na quinta, nós retornamos aqui no YouTube para a nossa última aula aí sobre síndrome metabólica. Tá vendo que eu estou pegando pesado com vocês nos temas, né? Tá pronto aí os vídeos? Beleza, pessoal. Olhem só que show os depoimentos. Tudo bem?
Meu nome é Jaqueline, eu estou no 3º semestre do curso de nutrição. Já realizei vários cursos da Tainá, são cursos bastante acessíveis, de fácil compreensão. Eu consegui esclarecer muitas dúvidas que ficou nas aulas da faculdade com as aulas dela. Ela tem uma didática maravilhosa, então você realmente consegue ficar empolgado nos cursos dela. Inclusive, já até me inscrevi em novos cursos e vale muito a pena os cursos dela. Tem me agregado bastante nas disciplinas da faculdade e até mesmo na minha futura vida como nutricionista. Olá, meu nome é Andréia, eu tenho 45 anos e sou aluna do 1º semestre do curso de nutrição. Os cursos da Tainá são excelentes, de fácil compreensão, a didática dela faz com que a gente se apaixone pela matéria. Vale muito a pena investir. Eu já fiz alguns cursos e me identifiquei muito. Estudantes de nutrição têm que seguir o Instagram, têm que fazer todos os cursos que ela oferecer. Além do preço acessível, a linguagem é muito tranquila. Tudo bem, pessoal? Eu sou a Rose, sou aqui de Brasília, Distrito Federal. Venho aqui dar um depoimento, do trabalho da Tainá, que está agregando na minha vida, como de muitos estudantes. E eu conheci a Tainá no 1º semestre como tutora de nutrição dietética. Recebi num grupo que eu estava o link de um curso que a Tainá tinha abrido, só que eu não sabia que a Tainá tinha esse trabalho. E fui atrás, procurei, fui no Instagram, descobri da Tainá. E então comecei a seguir, comecei a participar dos cursinhos dela desde outubro. Só tenho a agradecer porque esse trabalho da Tainá está agregando muito na minha vida, no conhecimento. Estou no 2º semestre, mas a gente já tem um conhecimento de bastante coisas que eu não teria só no 2º semestre. E também, assim, ela dá um suporte maravilhoso para nós o dia inteiro. Precisamos falar com ela, ela fala conosco no Instagram, não tem problema nenhum. Então agradeço, que Deus abençoe muito o trabalho dela, O marido dela também que ajuda, ele está nos bastidores, mas está ajudando ela. Então agradeço, que Deus te abençoe, Tainá, que esse trabalho que você continua prosperando cada vez mais e nos ajudando, e que possamos ser uns excelentes profissionais, que eu sei que nós vamos ser pela sua ajuda. E muito obrigada. Olá, vamos falar um pouquinho dos cursos da Tainá, Essa linda, excelente profissional. E assim, eu me sinto privilegiada de poder fazer parte dessa vivência, de poder estar sendo acompanhada por ela. Depois que eu a conheci mais de perto, passei a seguir, no Instagram, conhecer o trabalho dela. A nutrição para mim teve outra cara, conhecer a Tainá, fazer os cursos da Tainá foi um divisor de águas para mim, porque eu me sentia meia perdida, meia um peixinho fora d'água. E depois que eu a conheci, comecei a fazer seus cursos, assistir suas lives, eu vi que eu me achei, Eu me achei, e hoje a nutrição é mais alegre, é mais colorida para mim. Então, é sem palavras, porque sempre que eu puder, sim, farei os cursos. Acredito que isso será um divisor de águas nos meus estudos, na conclusão do meu curso, porque eu aprendi com a Tainá que nós não podemos, não devemos ficar na nossa zona de conforto e que nós não podemos ser medianos, Nós temos que ter um diferencial, fazer a diferença na vida de pessoas, não ser mais um nutricionista. E eu acho que isso serve para todas as áreas, Mas como a minha área é nutrição, estou falando de nutrição. Então, assim, eu só tenho orgulho de tê-la como minha tutora, de estar sendo acompanhada por ela, orgulho de quando preciso, ela tem toda a atenção e carinho. Sem palavras para essa linda
essa excelente profissional, uma pessoa incrível. Então, façam sim, que eu também estarei aí, junto com vocês. Vocês viram, né? Eu juro que eu não paguei ninguém para falar isso. Galera, depois eu dou livro de graça para vocês, tá? Brincadeira, gente. Mas eu pedi, né, como eu falei para vocês, se eles podiam, quem se sentisse à vontade de compartilhar um pouquinho da experiência que são os cursos aí comigo, que é aí toda, né, a acessibilidade que eu trago para vocês. Eu já brinco com vocês como se vocês fossem meus amigos, que a gente se conhece assim, né, muito íntimo. E às vezes, como vocês viram, tem gente aí de Brasília, é Brasilzão todo aqui conosco. Como eu falei ontem, são mais de 170 instituições de ensino que estão presentes aqui comigo dentro dos nossos cursos. E eu tenho certeza que com esse curso novo a gente vai abranger ainda mais, porque é um curso mega completo que eu estou produzindo aí com todo amor e carinho e dedicação para vocês. Então, o que eu espero de verdade é que, né, nós possamos criar um time de nutricionistas, né, de estudantes focados na nutrição e que possamos cada vez mais buscar informação para trazer o melhor para quem quer que seja lá na frente os nossos futuros pacientes. É o que eu desejo, é o que eu espero. Eu fico aí à disposição de todos vocês. Lembrem-se, dúvidas, reclamações, liguem no saque lá no Instagram, falem comigo e gravem uma frase aí para quem não sabe, para quem nunca pegou eu falando. Tudo que vocês ouvirem da nutrição, existe sempre uma frase norteadora que eu gosto, que é o depende, e é o famoso pode adoçante, pode isso, pode aquilo. Vocês vão responder assim, depende. Como, por quê, onde, para quem, quantidade, qualidade, a necessidade, não é. Não há, não é, enfim. É isso. Essa é a frase norteadora para que a gente consiga aplicar bem os nossos conhecimentos, ok? Então, fico à disposição de vocês, me sigam lá nas redes sociais. Quem ainda não se inscreveu na lista de espera, eu vou colocar daqui a pouco o link lá de novo na lista de espera do curso de extensão, para que, né, na sexta-feira vocês se programem às 7 horas da manhã, eu abro as inscrições para o curso. Ele ficará aberto, as inscrições, até dia 14 de maio, alguns receberam como 14 de julho, mas foi errado, 14 de maio, até 23 horas e 59 minutos do horário de Brasília. Alguma pergunta aí? Pode me chamar lá pelo Instagram no direct, tá bom? Estou sim, eu ainda vou postar para vocês as mensagens, porque tivemos alunos mais tímidos que quiseram passar através de mensagem, então também teremos lá, ok? Quinta-feira tem mais depoimento aí para vocês. Pessoas, espero vocês amanhã lá na nossa live no Instagram, às 8 horas. Beijo, Deus abençoe todos vocês, uma ótima noite, bom descanso e até amanhã.